Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e nesta terça-feira, dia 2 de setembro, viemos falar a respeito, né, do fechamento dessa janela de transferência do meio do ano, falar também a respeito do novo contratado, novo anunciado do Vasco, o zagueiro Carlos Cuesta, e também da apresentação do Figueiredo lá no futebol português. Mas antes da gente falar a respeito disso e também eu dar aqui o meu comentário sobre essas situações, peço a você que está chegando agora no canal para me dar uma moral, se inscreva aqui no canal, aperte o sininho de notificações para estar recebendo nossos vídeos futuros. O like é importante para divulgar o nosso vídeo para mais e mais vascaínos. Seu comentário aqui é de suma importância para a gente ter uma noção do que você está achando sobre esses assuntos. E se você puder dar um hype no nosso vídeo, é importante para ajudar o nosso canal. Valeu? Então, rapaziada, vamos começar o vídeo falando a respeito da janela de transferência que termina nesta terça-feira às 23h59. O Vasco ainda pode estar trazendo um jogador para recompor o elenco ali, né? Um jogador que o Vasco necessita, um zagueiro central. O Admar Lopes garantiu que o Vasco vai trazer esse atleta. Não é um jogador para vir para disputar a posição, mas é um cara que tenha condições de até ser titular, mas vem para compor o elenco. O Vasco vai poder contratar esse jogador mesmo depois do encerramento da janela de transferência, mas esse jogador vai ter que ter ali, ser da Série B, da Série C, ou até mesmo um atleta de fora do país, mas que não tenha vínculo com nenhum clube, esteja livre no mercado. O Admar Lopes garantiu que vai trazer esse jogador, até porque a inscrição para o Campeonato Brasileiro vai até o final de setembro, então tem tempo hábil para o Vasco poder trazer alguns jogadores. Fizemos uma janela de transferência no meio do ano, até interessante, né? Trouxemos ali o Thiago Mendes, o André Gomes, o Matheus França, o Carlos Cuesta, que foi apresentado ontem, e também o Robert Renan, um zagueiro pelo lado esquerdo. Então, a respeito do Carlos Cuesta, que se apresentou ontem ao Vasco, o Vasco anunciou a contratação desse jogador até o final da temporada 2025. O zagueiro Carlos Cuesta, de 26 anos, né, desembarcou no Rio de Janeiro neste último domingo, dia 31, assinou um contrato com o Vasco até o final do ano e depois pode estar estendendo até o final de 2026. Jogador que chegou ao Rio de Janeiro e deu a seguinte declaração: estou bem feliz de vir ao Rio de Janeiro e estar aqui para conquistar tudo com o Vasco da Gama. Então, um jogador chegou entusiasmado. O Carlos Cuesta, que iniciou a sua carreira no Atlético Nacional da Colômbia, onde teve um destaque muito bom, né? Chegou ao time profissional e logo se destacou, ainda jovem, foi para o Genk da Bélgica, onde disputou ali 5 temporadas, se destacando muito no futebol belga, teve um bom desempenho e chamou a atenção da seleção colombiana e também do Galatasaray da Turquia. Chegando no Galatasaray, na estreia do campeonato, acabou dando mole numa jogada, né, num clássico importantíssimo do futebol turco, errou, cometeu um pênalti e acabou caindo em desgraça com a torcida. Ele que chega ao Vasco da Gama com muita expectativa, né, os clubes que ele já atuou, o Atlético Nacional, o Genk e o Galatasaray, foram muito importantes na carreira do atleta e ele chega entusiasmado, vai vestir a camisa 46. E ontem o Galatasaray também divulgou os valores das transferências do Carlos Cuesta ao Vasco da Gama. Ele chega como empréstimo, como eu falei, até o final do ano, né? Um empréstimo de 6 meses. O Vasco vai pagar 750 mil euros, cerca de 4,7 milhões. Aqui na cotação do real, pode estar botando mais um ano para frente, né? E aí o Vasco teria que pagar mais 2,25 milhões de euros, cerca de 14,3 milhões de reais, pela opção de renovação do empréstimo até o final de 2026. E no final do empréstimo, se o Vasco quiser realmente ficar com o atleta, o Vasco terá que pagar uma quantia de 5,750 milhões de euros, cerca de 36,600 milhões de reais,
caso o Vasco queira adquirir em definitivo. O salário vai ficar totalmente integral ao Vasco da Gama, mas tem a questão de que o Vasco, já pagando ali aproximadamente 3 milhões de euros, será abatido nesse valor final e o Vasco terá que pagar apenas 2 milhões 750 milhões de euros para ficar em definitivo com o jogador. O Vasco anunciou que a coletiva de imprensa do Carlos Cuesta e também do Matheus França, eles que vão ser ali apresentados oficialmente nessa coletiva de imprensa, será nesta terça-feira, dia 2 de setembro, ao meio-dia, no centro de evento World Wind Office, aqui no Rio de Janeiro. Então, esperamos aí que o Carlos Cuesta venha com muita disposição para poder ser o titular absoluto, mas vai ter que ralar muito, já que o Hugo Moura é o titular, na opinião do Fernando Diniz. Na minha opinião, o jogador que vai agregar ao Vasco, jogador interessante, não é muito alto, 1,79 m de altura, é um cara que se destaca muito na velocidade, na força física, tem boa impulsão, boa saída de bola, tem as características que o Fernando Diniz gosta, um jogador que não temos com essa característica pelo lado direito, já que temos apenas o Lucas Oliveira, que é um jogador que está sendo aproveitado nos últimos jogos, mas não tem a confiança do Fernando Diniz. Então o Carlos Cuesta vai brigar diretamente com o Hugo Moura pela posição de zagueiro central. Então, eu acho que naturalmente ele vai conquistar essa posição, mesmo o Hugo Moura sendo o queridinho do Fernando Diniz. Na minha opinião, esse jogador vai ajudar muito ao Vasco da Gama. Como eu falei, a janela ainda não se fechou e o Vasco vai tentar trazer um jogador para suprir ali, pelo menos, o banco de reserva pelo lado direito de defesa, já que pelo lado esquerdo temos o Lucas Freitas e também o Robert Renan, que chegou agora nessa janela de transferência. Para terminar o vídeo, vamos falar a respeito de Figueiredo, centroavante vascaíno, o atacante que estava emprestado ao América Mineiro até o final da temporada de 2025, assim como o meio-campista Barros. O Vasco conseguiu repatriar junto ao América, e o Figueiredo, o Vasco acabou negociando com o Alverca de Portugal, um clube SAF, né, que pertence curiosamente ao Vinícius Júnior, né, atacante brasileiro. Tem ali algumas ações desse clube empresa lá de Portugal, e o Alverca apresentou, né, o novo atacante, né, jogador de 24 anos, chega depois de uma boa passagem pelo América Mineiro, né, um jogador que, na minha opinião, foi muito mal aproveitado no Vasco da Gama, nunca teve uma chance direta como centroavante, já jogou como ponta direita, como ponta esquerda, como cabeça de área, como lateral direito, teve algumas chances ali como centroavante, mas não teve uma sequência. Então foi um jogador subaproveitado no Vasco da Gama. Acreditava que se ele permanecesse no elenco do Vasco, não precisaria ter trazendo o Lloyd Augusto, Maximini Domingues, Jean David. Então, jogadores que vieram só para comer dinheiro do Vasco, e a gente com um jogador da eficiência do Figueiredo. Não era nenhum craque, mas era um jogador que poderia agregar bastante, jogador de muita força física, muita velocidade, chutava bem de fora da área. Infelizmente não foi bem aproveitado no Vasco da Gama e agora partiu para novos ares, vai jogar no Alverca, lá de Portugal, um time que está crescendo aí, e espero aí que o Figueiredo possa ter aí uma boa passagem pelo futebol português. O Vasco que negociou esse atleta por 5 milhões de reais, né? Aproximadamente ali 1 milhão de euros, 750 a 1 milhão de euros, né? Por 50% do passe do atleta, ainda vai permanecer ali com 50%. Então espero que o Figueiredo possa fazer ali um bom trabalho e se destacar e ser vendido posteriormente para o Vasco arrecadar um pouco mais. Então vamos dar uma olhada na apresentação, né, do Figueiredo lá pelo Alverca. Que ele possa
chegar lá e se destacar e no futuro render aí mais uma grana para o Vasco. Quem sabe, se desenvolver no futebol, ele possa estar voltando aí já para terminar sua carreira aqui no Vasco da Gama. Valeu? Boa sorte, Figueiredo. E essas eram as nossas informações, né? A minha opinião a respeito da contratação do Carlos Cuesta, também do Figueiredo, e esperamos que o Admar Lopes cumpra a promessa e traga mais um jogador para fechar o elenco ali no setor defensivo. Valeu? Curta, comente, compartilhe e ajude o canal se inscrevendo para poder dar uma moral aqui e a gente crescer cada vez mais aqui no YouTube. Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!